Meus irmãos, tem muitas verdades na palavra de Deus que elas são úteis para nós, para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para o nosso discernimento. E sempre que eu tenho a oportunidade de vir até aqui à frente, pronunciar algo, eu procuro falar essas palavras que elas se aplicam no nosso cotidiano, que sejam úteis para o ensino e aplicação prática no dia a dia. Eu nunca gostei dessas palavras genéricas, que o pregador vem e fala sobre amor, sobre fé de maneira genérica e no final a gente não sabe como aplicar no dia a dia. Então, eu venho direto com palavras bem específicas. Eu falo sobre gula, sobre pecados da língua, sobre preguiça. Os irmãos já conhecem a maneira que eu prego. Mas todas essas verdades que eu tenho ensinado aos irmãos, elas são para o tempo presente. A maioria delas, a maioria das verdades que eu venho trazer aqui, elas são por enquanto você está respirando no presente século. Mas depois que você passa dessa vida para a vida eterna, nada disso vai fazer sentido. Porque na vida eterna não tem como você pecar os pecados da preguiça, da gula, os pecados da língua. Não tem como você aplicar essas verdades, porque lá seremos perfeitos. Lá estaremos com Jesus, lá não há necessidade que ninguém nos ensine coisa alguma, pois o Senhor estará face a face conosco. Glória a Deus por isso. E até as verdades escatológicas que eu venho trazer para os irmãos, como aquilo que está para acontecer, depois que acontecer, já não resta mais utilidade para isso. Mas aquilo que eu quero falar nessa noite, eu falarei de maneira bem breve, porque se eu fosse destrinchar de maneira bem precisa e minuciosa, eu teria que fazer isso no Tadel. Inclusive eu convido a todos a participarem do Tadel, porque as palavras de ensino, o Tadel é tipo um culto de ensino, tipo uma ministração, uma aula que nós fazemos terça-feira de 15 em 15 dias. A última, inclusive, essa semana foi com o nosso irmão Moisés. Que palavra abençoada. Ele falou sobre o ministério apostólico. Você sabe o que é um apóstolo? Se você não sabe, ainda dá tempo de ver lá na internet, está no YouTube. Mas de 15 em 15 dias a gente aprende de maneira bem rica e preciosa algumas verdades da palavra. E aquilo que eu tenho para trazer para os irmãos, talvez, para uma compreensão perfeita e plena, teria que ser no Tadel. Mas como o Senhor tem me incomodado a falar sobre isso, eu tenho visto sinais de que é necessário a gente falar sobre isso. Eu vou falar nessa noite, mas vai ser bem rápido, eu vou passar bem por cima, mas que os irmãos prestem atenção porque é uma verdade eterna. Eu vou falar sobre adoração. Adoração é algo que existe antes da criação do mundo, porque se você for ver lá o livro de Jó, está escrito que os anjos adoraram quando o Senhor criava os céus e a terra. Então, antes de qualquer coisa ser formada, ou durante a criação, os anjos estavam lá entoando cânticos de elogios, de adoração ao nosso Deus, nosso supremo e bondoso Pai. Antes, durante toda a manifestação da sua bondade, ao decorrer da história da humanidade, nós vemos lá na revelação de Ezequiel, que os anjos estão lá na presença do Pai, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que haverá de vir, adorando Ele. E depois, quando nós estivermos lá na glória, juntamente com esses serafins, com esses anjos, com 24 anciãos, nós estaremos lá na eternidade, fazendo muitas coisas, e além dessas coisas, estaremos adorando a Deus, com cânticos. Então, a adoração, que não é só cânticos, mas eu vou explicar isso um pouco melhor essa noite, ela é eterna. Ela tem objetivo de aplicação eterna. Então, prestem atenção naquilo que será pronunciado, tá bom, meus irmãos? E pelo motivo dela ser eterna, eu digo aos irmãos que ela é a parte mais importante do culto. O momento que eu estou aqui ministrando aos irmãos, ela é uma parte extremamente importante, útil para a vida de vocês e para a minha, quando eu estou sentado na mesma posição de vocês nessa noite. Porque é o momento da gente se encher da palavra, é o momento da gente receber, é o momento da gente ser servido. Isso é bíblico, nós devemos ser servidos, nós devemos nos encher, estar aptos, prontos, disponíveis para um líder, alguém mais espiritual que a gente, um pastor, nos oferecer algo que a gente ainda não tem, porque só assim a gente consegue crescer, uma das maneiras mais eficazes. Mas acima disso, nós não fomos chamados para vir aos cultos e reuniões e células e Tadel só para receber. Pelo contrário,
Nós somos chamados a participar da igreja de forma ativa e não passiva. Nós somos chamados para trabalhar na igreja. Trabalhar. Se você vem aqui nos cultos e nas células apenas como espectador, ou seja, você vai lá, senta, ouve os irmãos contarem um testemunho, ouve os irmãos louvarem o Senhor, ouve a palavra, toma um café e vai embora, você não entendeu o que é ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja é você estar disponível para o trabalho, é você estar apto para exercer alguma função. E numa reunião como essa de domingo, os momentos mais preciosos, quando a gente coloca nessa perspectiva de trabalho, para você que está aí sentado, é o momento da adoração com os lábios e da adoração com o seu dinheiro. Porque Jesus deixou muito claro isso na palavra: é melhor dar do que receber. Você está recebendo agora, mas no momento que os irmãos estão aqui entoando cânticos, você está oferecendo a Deus elogios com seus lábios. No momento da oferta, você está oferecendo a Deus elogios com o seu dinheiro. Você está falando: Senhor, eu te amo mais do que o dinheiro que os seres humanos brigam, batalham e morrem e matam por ele. Quando você está adorando o Senhor, você está elogiando ativamente com seus lábios aquele que era, que é e que haverá de vir. É o momento de você oferecer. Então, meus irmãos, entendam a importância da adoração, inclusive nas reuniões. É primordial. Não é para ser tratado de maneira litúrgica. O que é algo litúrgico? Quando eu era criança, eu cresci na Assembleia de Deus. Eu gostava da liturgia. Até certa idade eu gostava muito da liturgia ali. Porque para mim, qual era a minha perspectiva? Domingo, dia de ir para a igreja, glória a Deus. Eu vou pegar minha biblinha, minha harpinha, porque na Assembleia de Deus tem a harpa, né? A harpa é o inário, tem várias músicas lá. Em vez deles cantarem igual a gente aqui, né? Olhando para um telão, que tem a letra, eles têm um livrinho com várias músicas. Então lá, todo mundo tem esse livrinho, leva a Bíblia e o livrinho. E aí você chega lá na igreja, senta, levanta, senta, levanta, tem muito disso, né? Senta, levanta. E aí tem o momento do louvor, então abre a harpa aí no número 15. Foi na cruz, foi na cruz. Essa é a mais bonita, é o que eu mais gosto da harpa. Acho linda essa música. E aí a gente canta ali, fecha, canta outra, fecha. Aí depois a gente senta, levanta, abre a Bíblia, lê, escuta o pregador e vai embora. Nossa, que legal, cumpri minha missão, recebi, glória a Deus, glória a Deus. Mas é isso, para por aí. A gente trata como uma liturgia. Eu achava muito bacana eu ter 2 livrinhos para levar para a igreja. Eu achava muito bacana ter um livrinho para seguir. Enquanto o pastor está lendo, eu estou lendo junto. Olha só que legal. Estou cumprindo algo ali que está todo mundo fazendo junto. Eu percebo que muitas vezes os irmãos agem dessa maneira. No momento de louvor, no momento de palavra, é só mais um momento. A gente tem que sentir o peso de cada momento desse, meus irmãos. Desde a oração inicial, a partir do momento que o pastor pega o microfone aqui e fala: meus irmãos, feche os olhos, vamos orar. Nós, a igreja do Senhor, talvez você não saiba disso com precisão, mas você não é igreja. Você é um membro da igreja. O Espírito Santo habita em você, mas você só é igreja quando está reunido com os outros membros desse mesmo corpo. Você tem acesso ao Espírito Santo todos os dias, mas a Jesus Cristo só quando você se reúne como igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus diz: ali eu estarei. Quando você está sozinho, você está com o Espírito Santo. Então é nesses momentos de domingo e célula que você tem a oportunidade de estar com Jesus. Não que haja diferença entre Jesus e o Espírito Santo, mas só para os irmãos entenderem que é nesse momento que a gente se encontra com o nosso noivo. Quando o pastor fecha o olho e começa a orar: meu irmão, Jesus, bem-vindo, o Senhor está aqui. Espírito Santo, obrigado por me trazer até aqui. Quando vem entoar os cânticos, você tem que sentir o peso da letra. Você tem que cantar como se você fosse morrer hoje. No momento da oferta, você tem que fazer como uma viuvinha. Dar tudo que você tem. Não é dar sobra não. Não é dar umas moedinhas sobrando não. Ela deu umas moedinhas. Deus não quer que você dê tudo que você tem não. Eu vou ficar pobre, vou dar tudo para a igreja, eu vou viver como um mendigo. Porque tem uma galera que pensa assim, né? Não é isso, é para você dar o seu melhor. Talvez o seu melhor seja um pouco, mas dê o seu melhor. Tem gente que dá umas moedinhas ali, às vezes nem dá. A maioria das pessoas não dão, não contribuem na igreja.
Meu irmão, isso é adoração também. Não tem um culto nem que eu dê R$1, porque eu estou adorando Deus com meu dinheiro, com a minha pecúnia. No momento da palavra é o momento do culto racional. É o momento que você tem que estar completamente disponível ao Senhor. Eu vejo gente enquanto eu prego, a maioria dos irmãos enquanto eu estou pregando, está olhando para o lado, está olhando para a criança chorando, está de braço cruzado, tem gente que até dorme. É o momento de você estar extremamente focado, oferecendo um culto racional a Deus, está com a sua mente aberta, com o seu coração disponível para o Senhor. É nesse momento que você tem que estar completamente atento, porque a palavra só tem eficácia na mente e no coração daqueles que desejam recebê-la. Do contrário, você veio à toa. Meu irmão, se você não faz tudo isso que eu falei, você vem no culto à toa. É melhor você não vir, porque você não está recebendo nada. Pelo contrário, você está pecando. Porque tudo aquilo que você não faz sendo o melhor para Deus, tudo aquilo que você não faz com fé, a Bíblia diz que é pecado. Nós somos chamados para oferecer tudo com excelência e tudo com fé. A gente tem que entender o peso disso. A gente tem que entender o peso da adoração. E por que eu estou falando disso tudo? O que é adoração? Adoração é só cantar músicas? Não, o conceito de adoração é reverência. Pode procurar aí no dicionário, no Google, reverência. Reverência é pagar tributo a alguém, oferecer algo que a pessoa merece receber. Adoração é serviço, é disponibilidade, é trabalho. Na verdade, quando a gente fala de adoração na Bíblia, a gente está falando de obediência aos mandamentos e às leis do Senhor. Quando o Senhor se revelou aos seus, desde do Antigo Testamento, desde Adão, depois Noé, Abraão, e aí foi seguindo, tudo que ele exigia dessas pessoas era obediência. E ele recebia essa obediência, esse cumprimento às leis que ele entregava esses homens como adoração. Subia como cheiro suave às suas narinas. Os holocaustos que eles ofereciam na época das leis de Moisés, a adoração para eles, principalmente para eles nessa época, era cumprimento dessa lei ritualística que para oferecer em prol dos pecados da comunidade, eles pegavam o cordeiro, matavam o cordeiro, queimavam o cordeiro, a gordura do cordeiro, depois o sacerdote comia a carne, e o cheiro dessa gordura queimando era o melhor cordeiro que eles tinham, era um animal perfeito, custava algo para eles, subia como cheiro agradável às narinas do Senhor, o Senhor recebia, era algo que custava. Inclusive tem uma passagem muito, muito legal, quando Davi, ele pecou contra o Senhor, ele foi fazer um recenseamento, ele foi fazer uma contagem das pessoas que habitavam em Israel quando ele era rei. E aí Deus se irou contra ele, muitíssimo, e mandou um anjo para matar boa parte de Jerusalém, por causa do pecado de Davi. E aí Davi, ele viu que o anjo desceu até um lugar, e ele falou assim: vou oferecer uma adoração a Deus, pedir perdão a Deus, para que ele volte-se, né, ter misericórdia, o que acabou acontecendo de certa maneira. E aí o anjo parou bem no terreno de um homem chamado Araúna. E Davi foi lá e falou assim: eu quero comprar seu terreno. Ele já era rei, tem todo o dinheiro. Eu quero comprar seu terreno e oferecer um sacrifício ao meu senhor aqui. Aí Araúna falou assim: não, meus rei, pode ficar com esse terreno, é seu, o senhor é rei. Se quiser, mata meus boi aí, queima minhas carroças para fazer lenha, para oferecer esse holocausto ao Senhor. E aí Davi pega e fala algo sinistro, forte demais. E fala assim: eu ofereceria algo ao meu Senhor que não me custe nada. A adoração tem esse peso de custar algo a você. Quando você vem na igreja, mesmo com esse frio, mesmo chovendo, meu irmão, é isso aí, você está adorando a Deus. Só de estar aqui você está adorando a Deus. Adoração é algo que você faz no dia a dia. Eu falava isso muito com todo mundo que andava comigo. Desde a época lá de Araxá, quando tinha a célula de adolescentes, até hoje, que eu ainda lidero uma, aos meus irmãos mais próximos, eu falo o seguinte: você pode adorar o Senhor andando na rua. Como andando na rua? Se você anda na faixa de pedestre, se você segue a sinalização de trânsito, você está adorando o Senhor. Porque Deus disse que é para obedecer às autoridades. As autoridades instituíram leis de trânsito, só de você obedecer isso, você já está adorando a Deus. Então adoração acaba sendo um estilo de vida que você aplica ao cotidiano em obediência à lei do Senhor.
Então que os irmãos entendam, obediência, adoração é obediência. É pagar o tributo que o Senhor é digno de receber. Por que Ele é digno de receber? Primeiro lugar, por aquilo que Ele fez. Hebreus 12, abre aí, Sibeli, por gentileza. Versão NVI, Hebreus 12, 28 e 29. Está escrito: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha no versículo 28, meus irmãos. Estamos recebendo um reino inabalável, por isso sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você adora o Senhor por aquilo que Ele fez. Ele se sacrificou em favor de você e dos seus pecados. Você tem que ser grato porque recebeu um reino inabalável. Você era escravo de Satanás, você era escravo do inimigo desse rei. Esse rei morreu por você, agora você é co-herdeiro com ele desse reino. E é um reino que não tem fim. Você não estava buscando essa salvação, você não estava buscando qualquer tipo de perdão. Mas esse perdão te encontrou, se revelou a você, limpou suas lágrimas, esteve com você no seu momento de dificuldade, de desespero, de aflição, de angústia. Te abraça, te compreende, te ama e te promete bênçãos. Quando na verdade o que você merecia, o que eu merecia, era o chicote, era a tortura eterna. Mas Ele recebeu esse chicote, essa tortura eterna. Meu irmão, o que é isso? Isso tem que te mover. Eu lembro criança na igreja, eu adorando e chorando, porque eu só lembrava de uma coisa, só vinha uma imagem na minha mente: Jesus pregado na cruz. Só de eu lembrar dessa imagem já me dava vontade de chorar, e eu chorava. Maldito todo aquele que subiu ao madeiro, está escrito na Bíblia. Jesus se fez maldição por mim e por você. Ele foi chicoteado duramente. Eu vi com os adolescentes e jovens, uma semana dessas aí para trás, um filme chamado Paixão de Cristo, que ali mostra como Jesus sofreu e foi torturado em favor de nós. O sangue dele vertendo, a carne para fora. E não é por causa que é um filme, não. Está revelado lá em Isaías 53. A Bíblia diz que ele foi moído. Já viu carne moída? Jesus foi moído, transpassado, por causa das suas escolhas, por causa dos seus pecados, para te dar perdão, salvação e um reino inabalável. Meu irmão, se isso não te faz querer adorar, se isso não te dá lágrimas aos seus olhos, então você não compreendeu, você não conseguiu entender ainda o que é a graça. Chore, jejue, ore para que o Senhor te revele o peso dessas palavras. Porque só assim, conforme fala o versículo 28, a gente vai ter uma vida, um estilo de vida de gratidão. E assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ele morreu por você, meu irmão. Adore Ele. E além de nós oferecermos reverência a Deus por aquilo que Ele fez, nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, na versão NVI, está escrito o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por Tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui, João vendo os céus, e lá nos céus esse cântico é entoado: o Senhor é digno de receber a adoração e a glória e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas, pela Tua vontade elas foram criadas. Só de Deus existir, só de Deus ser supremo, Ele já é digno da nossa adoração. Ainda que Ele não te desse nada, e Ele já te deu tudo com a salvação. Porque tem gente que fala assim: ah, Deus, nossa, eu vivo numa pindaíba, minha vida é difícil, dificuldade. Meu irmão, ainda que Ele não te dê presentes no dia a dia, o que é mentira, porque Deus nos presenteia a gente que não reconhece. E se Ele não te presenteou da maneira que você espera ainda, Ele vai te presentear de uma maneira que você não espera, muito maior, melhor, no tempo correto. Mas ainda que você esteja vivendo numa fase dessa, olhe para a cruz, você já recebeu tudo que não merecia naquela cruz.
Tudo de bom e de melhor que você deveria receber, poderia receber, já está lá oferecido na cruz. Mas ainda que ele não te desse nada, meu irmão, ele seria digno da nossa adoração por aquilo que ele é, e ele é supremo. Por que que Deus, ele é tão apegado à verdade? Porque ele ama tanto a verdade. Porque ao reconhecermos a verdade, nós reconheceremos a glória de Deus e assim adoraremos a Ele. Só da gente saber que existe um ser que é maior do que nós, que criou todas as coisas, que tem todo o poder, só isso basta para a gente cair de joelho e adorar esse Deus, esse ser. Ele tem todo o poder. Meu irmão, se chega alguém aqui, um exemplo humano, cotidiano, biblicamente, que você deve cumprir. Se você reconhece algum amigo, colega, parente, irmão da igreja, principalmente irmão da igreja, que faz algo bom, elogie. Você tem que reconhecer aquilo de bom que a pessoa é e faz. Com Deus é a mesma coisa, Ele é todo poderoso, reconheça isso. Nos seus cânticos ao Senhor, no seu estilo de vida, obedeça e adore por aquilo que Ele é supremo. Ele criou tudo que existe, e um dia vai destruir tudo que existe. Eu gosto do profeta e fala: cale-se diante dele toda a terra. Todo joelho se prostrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Até os demônios vão cair com o rosto em terra perante o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, você pode fazer isso agora de boa vontade, em gratidão, com o coração sincero, ou no dia do juízo. Você vai fazer isso. Você vai adorar a Deus. Querendo ou não, você vai adorar a Deus. Mas você pode fazer agora, com o coração grato por aquilo que Ele é. Não perca essa oportunidade. E como se dá a adoração? Aí seria um momento de aplicar as verdades bíblicas aqui. Ensinar toda a palavra de Deus. Eu teria que... Impossível isso, né? Paulo, a gente vê lá em Atos, Paulo pregando 12 horas seguidas. Nem isso seria o suficiente para ensinar as verdades da palavra de Deus. Talvez algumas verdades importantes seriam aplicáveis a 12 horas. Mas para você ser obediente e oferecer uma adoração que o Senhor aceita, leia a Bíblia. E aplique no seu dia a dia, obedeça. Obedeça. É impossível você ser um adorador de excelência se não ler a Bíblia. É impossível. Leia a Bíblia. Mas o que eu quero tratar especificadamente nessa noite com os irmãos é sobre adoração com lábios, é cânticos, tá bom? Porque eu vejo que há muita confusão, as pessoas não entendem muito bem como elogiar o Senhor. Há dois tipos de maneira de elogiar o nosso Senhor: com os lábios, com cânticos. Maneira individual, eu, e coletivo, nós. A principal maneira é individual. Por quê? Porque é a maneira mais comum. Não principal porque ela é mais relevante, mais importante, mas é porque é mais comum. É o que você vai aplicar mais. Ela é mais ordinária. A adoração coletiva é uma adoração extraordinária. Como eu falei, é uma adoração que você vai fazer no domingo e na célula, praticamente. Agora, a adoração individual é uma adoração que você vai fazer todo dia, ou deveria fazer todo dia, no secreto, ao fechar a porta do seu quarto, conforme Jesus ensinou lá em Mateus 5, e orar com Ele em secreto, e adorar Ele em secreto, elogiar Ele em secreto. Uma ótima maneira de elogiar o Senhor com as nossas orações. No momento de oração, é o momento de a gente falar para o Senhor a beleza dEle, a grandiosidade dEle, agradecer por tudo. E é nesses momentos que a gente tem a oportunidade de adorar a Deus, individualmente, no dia a dia, corriqueiramente, com elogios. Coloca uma música para você ouvir lá na sua casa, enquanto você faz as atividades domésticas, você que é doméstica. No trabalho, assim, nos momentos possíveis, né? Eu trabalho no ambiente de gente crente, então a gente coloca de vez em quando umas músicas para ouvir. É um privilégio, né? Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas quando você chega em casa, escute louvor ao Senhor, mais do que escutar, adore o Senhor. Não precisa de música para adorar, não. Igual eu falei, em oração você consegue adorar a Deus. A Bíblia manda a gente orar sem cessar, então até no seu trabalho, mesmo sem nenhuma música tocando, você consegue adorar a Deus. Se você ora em línguas, ora em línguas. É seu Espírito falando com o Espírito Santo. Se você não ora em línguas, faz como os anjos, os serafins estão diante da presença do Senhor, que eles cantam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que haverá de vir. As pessoas até ficam brincando comigo que eu só falo isso. Ué, não é só eu que falo isso, são os anjos, os serafins falam isso pelos séculos dos séculos diante do Senhor, por isso que eu falo. Então não tem nada para falar, fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que haverá de vir.
Adore o Senhor pela sua santidade, que Ele é diferente de tudo, separado de tudo, único, perfeito, maravilhoso. O dia inteiro, sem parar. É a maneira individual de você adorar a Deus. E a maneira coletiva é nós. É quando a gente se reúne como igreja, em célula, em culto. E aí nesses momentos nós temos que cantar nós, não é eu. Não é eu. Senão você está adorando Deus sozinho, enquanto os seus irmãos estão adorando juntos. Quando nós nos reunimos em cultos, meus irmãos, entendam o que eu vou falar. Você pode clamar ao Senhor, você pode pedir ao Senhor coisas específicas, deve fazer isso. Mas o seu foco principal é adorar o Senhor em comunidade. Não é você isolar no seu cantinho e adorar o Senhor. Não. Adore em comunidade. Adore com todos ao seu redor. Cantando junto. Com mãos aos céus. Lá na Bíblia, 1 Timóteo 2,8, eu acho. Dá uma olhada aí antes de abrir, se Belém não tem certeza aí. Fala que a gente levante as mãos santas ao Senhor. Aí eu vejo os irmãos cantando aqui na igreja, todo mundo assim, ó. Todo mundo assim, de braços, né, para baixo. Meu irmão, quando for adorar o Senhor, levanta as mãos, pelo amor de Deus. Levanta as mãos, é bíblico. Levante as mãos para adorar o Senhor. Às vezes você pergunta, por que tem gente que levanta a mão? Porque está na Bíblia, é Deus que manda. Adoro o Senhor com mãos levantadas. Aí, o que mais entristece meu coração, às vezes estou tirando foto aqui, estão os irmãos assim, ó. Nem canta. Ou quando canta, não é karaokê não, meu irmão. Não é karaokê. Você está elogiando esse rei, o seu pai, aquele que você disse amar e servir. Então levante mãos santas. Adore o Senhor. Não participe de um culto e adore o Senhor assim, ó. Levante as mãos para adorar o Senhor com sinceridade, com verdade. E dentre os louvores, há algumas maneiras de você louvar o Senhor. Dentre as canções, os cânticos, os hinos que você pode entoar e oferecer a Deus, alguns tipos. O primeiro deles é o louvor em si. O que significa louvor? Se for olhar no dicionário, a palavra louvor significa elogio. Então toda música que ela é o elogio a Deus, a Jesus, é um louvor. Esse tipo de música, inclusive, você tem que priorizar. Porque há também músicas que são clamores e músicas que são declarações. Música que são clamor, eu também cresci escutando. Dava uma raiva. Depois que eu virei adolescente, comecei a compreender a palavra de Deus. Ficava assim muito angustiado, entristecido, às vezes até com raiva. De ir na igreja, passa 2 horas ali tendo a oportunidade de adorar o Senhor em comunidade, que a gente só tem, como eu falei, uma vez por semana praticamente. E passar 2 horas ali falando, Deus, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Isso é clamor, isso não é elogio. Você pode clamar, não estou falando que é errado, pelo contrário, é bíblico. Lê salmos lá, vários clamores, mas é algo individual. Numa comunidade de fé, nós estamos aqui para louvar. Em raros momentos, em exceções, nós nos juntamos para clamar. Tem na Bíblia. Lá em Êxodo, quando o povo estava escravizado pelos egípcios, eles se reuniram em comunidade para clamar a Deus no libertador. Então há momentos para isso, mas regra geral, nós nos reunimos para elogiar, inclusive na nossa própria casa. Se você clama, pede mais do que elogia, meu irmão, tem alguma coisa errada. Você está com os olhos errados. Sempre você tem muito mais a agradecer do que a pedir e clamar, sempre. Essas verdades que eu pronunciei, aquilo que Deus fez e o que Ele é, são motivos infinitamente maiores e mais relevantes e importantes para você ter em pauta nos seus cânticos do que aquilo que você precisa. Não que você não tenha que pedir aquilo que você precisa. Tem, é biblicamente que você deve. Mas priorize canções que elogiam Jesus. Por isso que é necessário que você leia as letras das músicas. Leia as letras das músicas. Eu falei outro dia para um jovem, quando vocês vão cantar, vocês não podem cantar hinos, cânticos, que vocês não sabem o que está sendo dito ali. Senão não tem sentido algum. Não tem peso nenhum. Meu
Meu irmão, se você não entende, isso é mais pra galera que canta aí. Você também canta aqui na igreja, tô falando, mas você também quando for escolher suas músicas para cantar em casa, entenda a letra. Se você não entende, procure entender. Porque não faz sentido nenhum. É igual cantar música em inglês. Qual o sentido de cantar música em inglês? Eu nunca entendi. Tem gente, nossa, eu gosto demais daquela música lá, Hillsong United. Por que você gosta? É por causa do som, só por causa do som, só se for. Porque a letra você não entende coisa nenhuma. E aí você distorce completamente o sentido da adoração. A adoração não é para curtir, não. A adoração é para oferecer, para entregar. Se você não entende, você vai entregar o quê? Se você não entende a música, não cante. Procure saber para depois cantar. Sinta o peso daquela letra, porque senão é uma adoração inútil. O Senhor não vai receber. Pelo contrário, Ele vai odiar. Vai subir com um cheiro ruim as narinas dele. E o clamor, nós vemos claramente que clamor é uma coisa, elogios é outra. Lá em Salmos 50, versículo 15, versão NVT. Salmos 50, 15. Versão NVT. Então, clame a mim em tempos de aflição. Clamem a Deus em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Olha aí. Clame a mim em tempos de aflição. E aí eu os livrarei. E aí vocês me darão glória. Está vendo que clamor e glória são coisas distintas biblicamente? Não escuta essas músicas de sofrência não, meu irmão. Escuta as músicas de elogio a Deus. E tem as músicas de declaração também. Que você pode fazer, mas também não. Via de regras, prefira louvores. Porque as músicas de declaração é aquelas. Tipo aquela da bênção, como é que é? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Não é uma música que você está elogiando diretamente a Deus. É uma música de declaração. Faça em momentos oportunos, mas escolha músicas de adoração para adorar, para elogiar o Senhor. Elas são mais úteis e relevantes. E filtre bem. Porque tem crente aí cantando música que acha que é de crente, mas não é não. Sabor de mel. Quantos conhecem essa música aí? Essa música não é de crente não. Pode ser uma cantora cristã que canta, mas não é crente, não é coisa de crente. Que te viu passar na prova e não te ajudou, quando estiver na bênção vai se arrepender. Pelo amor de Deus, meu irmão. Se você ler um pouquinho a letra, você vai ver que isso aí não é coisa de crente, não. E tá repleto, viu? Repleto de música doida aí, que a letra não tem nenhum pé nem cabeça biblicamente. Você está cantando maldição, cantando heresia. Meus irmãos, 4 verdades sobre louvor. A primeira delas é uma ordenança. Salmo 47, 6. Salmos 47, 6, versão NVI, Sibeli. Salmos 47, 6, versão NVI. Olha só. Ofereçam música a Deus. Cantem louvores. Ofereçam música ao nosso rei. Cantem louvores. Não, eu gosto disso aqui demais. Porque olha só. Ofereçam música, cantem louvores. Ofereçam música, cantem louvores. 4 vezes. No mesmo verso. 4 vezes o salmista manda, se está na palavra um mandamento, manda você entoar cânticos ao Deus. Então não é um poder. Eu não gosto de música, então não vou cantar. Não, é um dever. Você tem que entoar cânticos a Deus. Você tem, olha só. Ofereçam músicas, cantem louvores, cantem músicas. Ofereçam músicas, cantem louvores. Meu irmão, se você lê isso aí, você não recebe isso como mandamento, então pelo amor de Deus. É um mandamento. Eu sou desafinado, então canta baixinho. Na verdade, é o conselho, canta baixinho. Às vezes eu tenho que cantar baixinho. Meu pai, também, o pastor, tem que cantar baixinho, misericórdia. Mas a gente tem que cantar. Igual eu falei ontem, no aniversário do meu pai, a gente teve um momento ali de oferecer tributo ao meu pai. Tributo também é uma honra a líderes, a pessoas que merecem. E ali eu falei que quando eu era criança, eu vi o meu pai de madrugada louvando a Deus. Todo desafinado, misericórdia. Me acordava só desafinação, eu nem cantava tão alto, mas só a desafinação dele já me acordava. Mas eu sempre via meu pai cantando. Então não há desculpa pra gente não cantar a Deus. Eu sou desafinado, eu não gosto de música. Agora que nos últimos tempos pra cá, que eu tô aprendendo a curtir música. Tô descobrindo umas bandas cristãs que eu gosto, Projeto Sol, tem um som legal assim. Mas eu nunca gostei de ouvir música, achei perda de tempo, uns barulhos, que coisa chata.
Mas eu sempre cantei o Senhor, porque eu entendo biblicamente isso como uma ordenança. Então tem que cantar e ponto final. Amém, meu irmão? Repita comigo. Eu tenho que louvar a Deus. E percebam, música a Deus, louvores a Deus, música ao Senhor. É a Deus, é o Senhor, não é para você. Porque tem irmão, quando acaba o culto aqui, quando acaba a célula, chega assim para mim e fala: nossa, essa música de hoje é muito ruim, né? A música é para você, para o seu gosto ou para Deus? Meu irmão, se é um louvor, se está biblicamente correto, não importa se você gosta do ritmo, se você gosta do cantor, ofereça sacrifícios de louvores ao Senhor, só isso. Só isso, elogie. Se você não conhece a música, pega o conselho que minha mãe me deu quando eu era criança também. Às vezes eu estava na igreja e não conhecia a letra, ou a letra era... Pode ser que aconteça, os cantores errarem na escolha da letra, na igreja que você tiver, na célula que você tiver, cantaram música completamente sem pé na cabeça, não tem nada a ver com a Bíblia, não sei o quê. E aí minha mãe falou assim: Rick, se você não conhece a música, acontece alguma coisa parecida com essa, sabe o que você faz? Elogia a Deus. Aí eu aprendi isso com ela. Aí eu faço isso que eu falei para os irmãos já, no início da palavra. Santo, santo é o Senhor. Eu passo ali 2, 3, 5 minutos. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que haverá de vir. Não com vãs palavras, porque isso também é errado, mas sentindo o peso dessas palavras. É isso, meu irmão, elogio. Segunda verdade sobre os louvores, deve ser bem feito. Olha só, Salmo 47, 7, NVI. Pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Então, nós somos chamados para fazer tudo da melhor maneira, com excelência. Então, vocês que cantam, os jovens aqui no sábado, os irmãos aqui no domingo, e até você no dia a dia, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja como o melhor da Aline, que ela manja. Não seja o melhor como da Esther, do Samuel. Mas dê o seu melhor. E vocês que têm habilidade, façam com a harmonia e arte. Dê o seu melhor a Deus. Procurem entender a letra, cantar como eu falei, cantar no ritmo certo, oferecer a Deus. Canta de qualquer maneira. A gente fica zoando a música, né, às vezes. Se você está cantando, oferecendo elogio a Deus, canta da maneira correta. E lá em Salmo 33:3, versão NVT, fala para cantar um cântico novo. 33:3. Entoe para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cante com alegria. Aí, ó. Habilidade, alegria e um novo cântico. Novo cântico. Conheça músicas novas e cante ao Senhor novas coisas também. Fique sempre com o mesmo padrão ali, santo, santo é o Senhor, mas conheça novas coisas para estar sempre elogiando o Senhor de maneiras diferentes. Entoe com habilidade. Como eu falei, sempre procure crescer nessa maneira de louvar o Senhor. E cante com alegria. Igual eu falei, tem irmão, cara fechado assim cantando. Não, com alegria. É um fruto, é uma das virtudes do fruto do Espírito, alegria. Se você não é alegre, você está cara fechado, você ainda não é amigo do Espírito Santo. Alegria, sorriso no rosto. É uma ordenança para você. Inclusive, quando tiver música animada, meu irmão, palma, passinho para o lado e vai nessa. Alegria. Ah, mas eu sou tímido. Você é tímido? Olha aí, ó, Salmo 95:6. NTLH, qual que é o NTLH? Está mais fácil de entender, Sibeli. Salmo 95:6. Você é tímido, meu irmão? Venham, fiquemos de joelhos e adoramos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. É que o salmista chamando a galera para adorar a Deus de joelhos. Em outra versão está prostrado. Pode ser também deitado. Você tem coragem de ajoelhar e deitar na igreja adorando a Deus? É como o salmista chama para a galera adorar a Deus junto com ele. Então aqui, ó, não é individual. Galera, venham, tá vendo? Tá chamando os irmãos, é numa comunidade, numa igreja, venham, vamos adorar a Deus de joelho. Se a gente tem vergonha, igual eu falei, de levantar a mão, meu irmão, você tem que adorar a Deus de joelho. Você tem que adorar a Deus, sabe, com liberdade, sem timidez nenhuma, sem vergonha nenhuma. Não tenha vergonha. Quando você era do mundo, você não tinha vergonha, né? De ir para as festas, encher a cara. Quando você era do mundo, você não tinha vergonha. Ou agora, enquanto você é crente, você não tem vergonha de gritar pro seu time quando tá jogando ali o jogo, ali, futebol. Ô, time sem vergonha, não sei o que, vai, time. Aí, para Deus você tem vergonha de elogiar. Para Deus você tem vergonha de levantar a mão. Para Deus você tem vergonha de abrir os braços. Para Deus você tem vergonha de chorar na frente dos outros.
Sem timidez. É uma ordenança de Deus para você. Adore Ele sem timidez. Sem timidez, meu irmão. E com verdade. João 4, 24. Esse versículo é super conhecido. NVI. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é vãs repetições. É em verdade, em espírito. Adore o Senhor em outras línguas. Adore o Senhor com sinceridade. Sinceridade, meus irmãos. Sinceridade. Porque ao contrário disso, você vai cair naquilo que Jesus falava dos fariseus, de Isaías 29:13, Sibeli. Isaías 29:13, NVI. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Deus vai olhar para você e vai falar: essa adoração sua é horrorosa. Não porque simplesmente você cantou mal, mas porque o seu coração é mau. Porque você não está elogiando o Senhor com sinceridade, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, porque Ele é digno. E meu irmão, deixa eu te falar um negócio: a adoração tem um peso gigantesco no mundo espiritual. Tem um peso na guerra. Eu não sei se você sabe, mas você está numa guerra contra as potestades, contra o diabo, Satanás. A gente está aqui agora, tem anjos aqui. Creio que um anjo para cada um dos irmãos convertidos verdadeiramente. Mas ali na rua, vocês não estão vendo, mas tem demônios de olho na gente, do outro lado da rua ali. Demônios, um monte de cara feia, com raiva, boca espumando. Imagina assim, boca espumando. Se os anjos já são tenebrosos, a Bíblia diz que os anjos têm, alguns têm 6 asas, milhares de olhos. Tem alguns que têm mais de uma face. Os anjos já são tenebrosos, imagina um capeta. Eles estão ali do outro lado da rua, a gente está numa guerra. E quando a gente louva a Deus, pensa no trem que os demônios caem por terra. Eu lembro numa oportunidade que eu estava de expulsar um demônio de uma menina, alguns anos atrás, uns bons anos atrás. Aquela menina estava cheia de demônio, mas muito assim, legião, igual eu nunca vi antes. E aí a gente estava numa dificuldade de expulsar o demônio dela e tal. Aí alguém puxou uma música lá e começou a louvar o Senhor. O demônio que até então estava irredutível, nos encarando, ele colocou, eu lembro disso claramente, colocou as 2 mãos nos ouvidos assim, as 2 mãos assim, fez uma cara assim, começou a andar para trás assim, ó, só de louvar o Senhor. Nessa mesma igreja onde a gente expulsou esse demônio, que a gente acabou expulsando, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, tinha um bar. A gente estava numa esquina e de frente à nossa igreja tinha um bar, e talvez até um prostíbulo ali, porque tinha umas mulheres com umas roupas muito curtas, sempre estavam lá, provavelmente elas se vendiam. Durou pouco tempo. Um lugar que tem música saindo pelas portas, e numa das nossas portas estava direto para aquele bar ali. As pessoas não se sentiam à vontade, não, para encher a cara e fazer as coisas erradas. Fazendo coisa errada, ouvindo que Deus é grande, que a justiça de Deus virá, ruge o leão. Durou pouco. E esse incômodo não é só algo, nossa, né, da minha consciência, minha moral sendo abalada. Não, é algo espiritual. Os demônios dentro daquelas pessoas não suportaram estar perto de verdadeiros adoradores. Meu irmão, você quer, não um conselho para você. Você mora numa rua complicada, cheia de tráfego, de gente ruim. Adore Deus alto para os seus vizinhos ouvir. Elogie Deus alto para as pessoas ao seu redor ouvirem. Sabe, no seu trabalho, cantarole hinos, assovie hinos. Inclusive é uma oportunidade das pessoas: o que você está cantando aí? De falar o evangelho. Você é chamado para ser um sacerdote, uma pessoa ativa no reino, um trabalhador, obedecendo o Senhor em toda boa obra. Então, use a adoração inclusive para ferir o reino das trevas que nós estamos guerreando contra. Meus irmãos, aí você pode falar: Henrique, nossa, é tudo isso mesmo? Será que Deus olha com esses olhos para os adoradores meia boca, para os adoradores falsos? Será que Deus olha para mim porque eu não conhecia muito bem essas verdades, não aplico ela no meu dia a dia? Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Talvez seja muito pior do que você pensa. Malaquias 1:10, versão NVI, olha o que Deus diz.
para a igreja dele na época, que era Israel. Para encerrar, tá bom, meus irmãos? Prestem atenção, por favor. Malaquias 1:10. As pessoas ofereciam um louvor meia boca, medíocre para Deus. Olha o que ele falou. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus falando para o povo, era melhor vocês fechar o templo e nunca mais voltar, do que continuar me oferecendo esses louvores horríveis que vocês têm me oferecido. Meu irmão, se você não for levantar as mãos, se você for para ser tímido, se você não for para oferecer uma adoração com o coração sincero e contrito, meu irmão, Deus falando aqui, melhor nem oferecer. Você tem as suas dificuldades, Deus vê as suas dificuldades. Aplique da maneira correta. Se você é muito tímido, você levanta as mãos assim, levanta mais devagarzinho. Mas você não pode deixar as suas dificuldades vencerem as palavras do Deus que você diz que serve. Amém, meus irmãos? Então, coloque em prática essa reverência no dia a dia. Coloque em prática essa reverência nos cultos e nas células. Adore o Senhor, porque Ele é digno, por aquilo que Ele fez, pelo que Ele é.